5 temas de direito processual penal que vão ser cobrados na sua prova de primeira fase. Eu sou a professora Caroline Barbosa, professora e mentora do Estratégia OAB. E se você quer se sair bem em processo penal, fica comigo que eu vou te passar as principais dicas e temas que são cobrados e que estarão presentes na sua primeira fase. Mas antes de seguir com as nossas dicas, já se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo para a sua aprovação. Vamos lá ao ponto principal. Direito processual penal é uma das disciplinas que tem a maior incidência de questões. Tirando ética, nós temos ali várias disciplinas que contemplam 7% da sua prova. Ou seja, são 6 questões da disciplina que você precisa ter ali um bom domínio. Portanto, direito processual penal é uma disciplina muito importante, junto com penal, constitucional, direito processual civil e outras disciplinas que também têm esse mesmo peso na sua prova. Diante disso, é importante que você saiba que essa disciplina não pode ser negligenciada por você, hein? E aqui eu vou passar 5 temas de direito processual penal que você precisa ter um bom conhecimento para garantir um desempenho excelente na sua prova. E já gabaritar e garantir 6 questões, né? Bom, primeiro tema é recursos, galera. Ai, professora, eu não gosto de recursos. Gente, recurso você tem que entender que é uma coisa que todo advogado tem que saber. É uma coisa que você vai lidar no dia a dia dentro da tua atuação na advocacia. Então, recursos é um dos temas disparados que mais cai na prova de primeira fase. O que você precisa concentrar ali o teu conhecimento? Saber identificar quais são os recursos. Então, nós temos ali uma apelação, recurso em sentido estrito, embargos infringentes, agravo em execução. Você saber muito bem e identificar quando é cabível tal recurso, até porque cada recurso, de acordo com a nossa teoria geral dos recursos, ele é cabível em situações específicas. Então, para cada caso, há um recurso específico. E aí, todas essas regras já estão pré-estabelecidas. Então, é como se você precisasse encaixar. Este recurso encaixa nesse cenário, nessa situação. Então, você precisa saber quando é cabível cada tipo de recurso para ter essa boa noção. Segundo, saber diferenciar os recursos das ações de impugnação, ações autônomas. Como assim, professora? Recurso, você está ali questionando uma decisão. Então, você discorda daquela decisão e está recorrendo, exercendo o seu direito ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Então, dentro dos recursos, como eu falei, agravo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, são vários tipos de recursos admissíveis dentro do processo penal. Você precisa saber quando eles são cabíveis e distinguir da ação autônoma. A ação autônoma é uma ação inicial, então você vai ter um habeas corpus, você vai ter uma ação penal, uma queixa-crime, então é uma situação diferente, você precisa saber muito bem esse tema. Segundo tema, muito importante de direito processual penal, prisões. Prisão é um tema muito recorrente, então você precisa entender que existe a prisão-pena, a prisão em decorrência da aplicação da punição. Então, houve a prática de um crime correspondente àquela conduta a uma sanção penal. Então, quem é condenado vai cumprir a sua pena. A pena privativa de liberdade, que pode ser substituída por uma pena restritiva, por aí vai. Mas a prisão-pena é a prisão decorrente de uma condenação. Mas um tema muito cobrado na sua prova é a prisão como medida cautelar, ou seja, é aquela prisão que acontece antes de uma condenação. Então, é a prisão que pode acontecer durante a fase do inquérito ou a prisão que acontece durante o próprio processo. E aí eu tô falando da prisão preventiva, da prisão temporária e também entra nessa categoria as hipóteses de prisões em flagrante. Daí vai atenção aos artigos 301, 302 do Código de Processo Penal. Você saber identificar quando é cabível e quando se configura um tipo de prisão em flagrante e quais são as hipóteses nas quais é permitido a prisão preventiva e a prisão temporária. Outro tema, terceiro tema muito importante para a sua prova é a ação penal. A ação penal, você precisa saber distinguir a ação pública da ação privada. Lembrando que a ação pública é aquela de titularidade do Ministério Público. Ela vai ser instrumentalizada através da denúncia. E
ela tem características específicas, como por exemplo, uma muito recorrente em prova inclusive, é a questão da indisponibilidade da ação pública. O Ministério Público não pode dispor da ação. Uma vez que ele ingressa com a ação, ele oferece a denúncia, ele não volta mais atrás. Essa é uma característica muito importante da ação pública, que pode ser dividida a ação pública em pública incondicionada e pública condicionada à representação. Então, vale lembrar desses critérios e das condições da ação. E a ação privada é aquela em que é oferecida através da queixa-crime, através de um advogado com poderes especiais. O ofendido pode ingressar judicialmente buscando a punição, a responsabilização do agente criminoso. Então esse tema é muito importante, saber distinguir as características do que é possível na ação privada da ação pública, quem é o seu titular é muito importante. O quarto ponto importante é procedimentos. Procedimentos em processo penal praticamente é dizer para você como vai seguir aquele processo, quais são as regras dos atos processuais. Então você precisa saber o que é um procedimento comum, que são as regras gerais previstas no Código de Processo Penal, entrando aí os ritos ordinário, sumário, sumaríssimo. Então você precisa saber quando é cabível cada uma dessas hipóteses, cada uma desses ritos, porque eles são estabelecidos com base na quantidade de pena máxima de cada crime. E aí, de acordo com o crime, você vai saber direcionar qual vai ser o caminho que ele vai tomar dentro do processo, em razão do tipo de procedimento que é adotado. E em especial, vale lembrar o procedimento sumaríssimo, que está previsto lá na Lei 9.099, que é muito importante. Ela traz vários benefícios específicos que são concedidos para os chamados crimes de menor potencial ofensivo. E também precisa lembrar do procedimento especial, e aí dando destaque ao nosso Tribunal do Júri, que tem uma competência específica, uma competência especial, e já puxa o nosso quinto tema que você não pode falhar em processo penal, que é jurisdição e competência. Saber distinguir qual órgão é competente para julgar cada situação é de extrema importância. E aí, ressaltando o Tribunal do Júri, que tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, você precisa saber que esse tipo de crime é submetido ao procedimento especial. Então, são regras específicas que serão aplicadas no procedimento para a apuração daqueles crimes que são crimes dolosos contra a vida. Então, recapitulando os nossos 5 temas para você se sair super bem em direito processual penal: recursos, ação penal, prisões, procedimento e jurisdição e competências, regras de competência, saber quem é competente para julgar cada caso. Seguindo essas dicas, com certeza você vai se sair super bem na sua prova e vai garantir um bom percentual de acerto para atingir a sua meta de 40 pontos, 40 questões no mínimo. Gostou dessa dica? Então já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos seguindo rumo à sua aprovação.